Dentro de cada telemóvel, de cada computador, de cada sistema de som, há uns heróis anónimos a trabalhar nas sombras. Não são os processadores que levam a fama, mas sim os pequenos componentes analógicos, que, na verdade, fazem com que tudo o resto funcione. Isto leva-nos a uma pergunta que parece quase impossível. Como é que um único e minúsculo chip pode ser a base para milhares de circuitos completamente diferentes? Como é que a mesma peça pode amplificar o som de uma guitarra e, ao mesmo tempo, decidir quando é que o aquecimento de uma casa se deve ligar? A resposta está num componente de uma genialidade incrível. Muito bem, vamos a isto. Primeiro, vamos perceber a ideia central por trás de tudo. Depois, vamos conhecer o nosso herói, o amplificador operacional, ou op-amp. A seguir, vamos desvendar o segredo que o torna controlável, explorar o universo de coisas que ele consegue fazer e, no fim, claro, olhar para os seus limites no mundo real. Ok, mas antes de falarmos do chip em si, temos de dar um passo atrás e perceber o conceito fundamental em que ele se baseia. É uma ideia brilhante e, na verdade, muito simples. Tudo começa com a capacidade de medir uma diferença. E esse conceito materializa-se nisto, o amplificador diferencial. Pensem numa daquelas balanças de laboratório super precisas. A ela não lhe interessa o peso do recipiente, certo? Ela ignora isso e mede apenas a diferença minúscula de peso entre duas amostras. Pois bem, o amplificador diferencial faz exatamente o mesmo, mas com eletricidade. Ele ignora qualquer ruído ou sinal que seja comum às duas entradas e foca-se, de forma obsessiva, apenas naquilo que é diferente entre elas. Agora, num mundo ideal, se as duas entradas fossem perfeitamente iguais, a saída seria zero. Lindo. Mas nós não vivemos no mundo ideal. Na realidade, por mais pequenos que sejam, os componentes têm imperfeições. E isso faz com que haja sempre um pequeno erro, um pequeno sinal de saída indesejado. Este problema, este offset, era uma dor de cabeça enorme nos primeiros circuitos e limitava muito o que se podia fazer. Era preciso encontrar uma solução melhor. E essa solução revolucionária chegou na forma de um circuito integrado. É aqui que entra o protagonista da nossa história, o incrível amplificador operacional, o famoso op-amp. A sua história é fantástica. A ideia nasceu lá nos anos 40, com circuitos que usavam válvulas gigantes, quentes e pouco eficientes. Mas o grande salto deu-se nos anos 60, quando tudo isto foi miniaturizado para dentro de um pequeno chip de silício. Hoje produzem-se bilhões com B todos os anos. É sem dúvida um dos pilares da eletrónica moderna. Então, o que o torna tão especial? Bem, o seu primeiro superpoder é um ganho de tensão quase infinito. Reparem neste número, 200.000. Isto significa que uma diferença de 1 microvolt na entrada é multiplicada 200.000 vezes na saída. É uma capacidade de amplificação absolutamente brutal. E o segundo superpoder é igualmente impressionante. Uma resistência de entrada elevadíssima. O que é que isto quer dizer em termos práticos? Quer dizer que ele consegue ler um sinal elétrico sem praticamente roubar nenhuma energia. É como um espião perfeito. Observa tudo sem nunca perturbar a cena. Isto é absolutamente crucial para medir sinais de sensores muito sensíveis. Mas esperem lá, um ganho de 200.000 é como ter o motor de um Fórmula 1 num carrinho de supermercado. É extremamente poderoso, sim, mas também completamente instável e incontrolável. Então, como é que os engenheiros conseguiram domar esta fera? A resposta é um truque de uma elegância notável. A questão é mesmo esta. Com um ganho tão absurdo, qualquer pequena interferência, o mais ínfimo ruído elétrico, faria com que a saída disparasse instantaneamente para o seu valor máximo ou mínimo. Como amplificador, seria completamente inútil. Era preciso arranjar uma forma de o pôr na ordem. E o segredo? O segredo chama-se realimentação negativa. E isto é pura magia. A ideia é pegar numa pequena fração do sinal de saída e enviá-la de volta para a entrada negativa. Ao fazer isto, o op-amp está constantemente a corrigir-se a si próprio, em tempo real. Esta pequena ligação, este loop, transforma uma força da natureza caótica numa ferramenta de uma precisão cirúrgica. E o resultado é espantoso. De repente, aquele ganho interno gigantesco de 200.000 deixa de interessar. O ganho de todo o circuito passa a ser definido apenas pela proporção de duas simples resistências que nós colocamos no exterior. Queremos um ganho de 10? É só escolher os valores certos para R1 e R2. Queremos um ganho de 100? Trocamos as resistências. É previsível, é estável, é, honestamente, genial. E agora que temos este poder todo sob controlo, abre-se um universo inteiro de possibilidades. O op-amp deixa de ser só um amplificador para se tornar numa espécie de bloco de construção universal, programável para fazer quase tudo o que se possa imaginar. É por isso que se chama amplificador operacional, porque ele consegue, literalmente, realizar operações.
Com apenas mais algumas resistências e condensadores, este único chip pode ser configurado para desempenhar uma variedade incrível de tarefas. É o verdadeiro canivete suíço da eletrónica. A sua função mais básica, claro, é de amplificador. Mas agora, um amplificador controlado e perfeito. Ele pega no sinal minúsculo vindo de um microfone, por exemplo, e aumenta-o de forma limpa, precisa e previsível para poder ser ouvido numa coluna. Mas se lhe tirarmos a realimentação e deixarmos o seu ganho massivo à solta, ele transforma-se num excelente comparador. Ele olha para duas tensões e decide instantaneamente qual é a maior. É a base de todos os termóstatos. A temperatura está acima ou abaixo do que eu quero. É um circuito que toma decisões. O op-amp pode até fazer matemática. A sério, com a configuração certa, um circuito somador pega em várias entradas de sinal, imaginem os vários microfones e instrumentos de uma banda, e literalmente somam-os todos numa única saída. É o coração de qualquer mesa de mistura de áudio. E também pode ser um filtro, uma espécie de segurança à entrada. Combinado com condensadores, podemos dizer-lhe para só deixar passar os sons graves ou só os agudos. Ou, ainda mais útil, para encontrar e remover um ruído específico de um sinal, limpando-o e melhorando a sua qualidade. Claro que, por mais incrível que pareça, o op-amp não é mágico. É um componente físico. E como tudo o que existe no mundo real, tem as suas limitações. Um dos limites mais importantes chama-se slew rate. Pensem nisto como a sua velocidade de reação. Se o sinal na entrada mudar mais depressa do que a saída consegue fisicamente acompanhar, o sinal de saída fica distorcido, deformado. É por isso que existem op-amps específicos para áudio, que é mais lento, e outros muito mais rápidos para sinais de alta frequência. E há mais. A saída não pode, por magia, ter mais voltagem do que a pilha que o alimenta. A isso chama-se saturação. E aquela pequena tensão de erro de que falamos no início, o offset, continua lá, embora seja mínima nos chips modernos. E, finalmente, aquele ganho espetacular de 200.000 não dura para sempre. Ele começa a diminuir à medida que a frequência do sinal vai aumentando. Portanto, a conclusão é esta. A verdadeira beleza do amplificador operacional está na sua simplicidade fundamental. Pega-se numa ideia básica, amplificar uma diferença, combina-se com um truque incrivelmente inteligente, a realimentação negativa, e o resultado é um dos blocos de construção mais poderosos e versáteis que alguma vez foram criados. E isto deixa-nos com uma última reflexão. No telemóvel, no carro, nos auscultadores, na televisão, em todo o lado. Quantos destes pequenos cérebros analógicos estão neste preciso instante a comparar, a somar, a filtrar e a amplificar sinais silenciosamente só para que o nosso mundo digital funcione? A resposta é, provavelmente, muitos mais do que alguma vez se imaginou.